Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre o Scheduler Activations. Quais operações de threads que não envolvem o kernel? Então, você só utiliza a biblioteca de threads no espaço de usuário. Quais são? As operações são criar, yield, lock, wait e join. As operações não precisam você chamar o kernel. Então, essas operações ficam mais eficientes porque são executadas no espaço do usuário. E o que mais? Além disso, o user level thread também vai utilizar temporizadores, tá? Então, o escalonador no espaço do usuário, tá? Pode aí preemptar as threads e vai utilizar. Tem aqui, por exemplo, no user level, duas threads sendo executadas e tem um escalonador. E você tem na fila para serem executadas que é a threads 3, 4 e 5. Aí, depois, o escalonador tem que executar as outras threads, 3, 4 e 5. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a thread T1, tem que ser posta na fila, tá? E eu vou querer pegar a próxima, que é a thread 3, e colocar para rodar. Como é que funciona, então? Como é que a gente faz isso? Então, o escalonador aqui, gente, ele vai, né, pedir um time, tá? Que funciona cada 10 milissegundos para avisar ele, ó, daqui a 10 milissegundos você me avisa, tá? Como é que ele faz isso no Unix? Através da interface Signal. Tá? Aí, quando o tempo estourar, o temporizador aqui, né, o kernel, vai mandar um signal para o espaço do usuário. Tá? Então, o que o scheduler tem que ter? O scheduler tem que ter, né, um tratador de signal, um signal handler, para quando receber o signal, né, que é um evento, ele vai tratar esse evento e aí ele vai fazer o quê? Ele vai te colocar a thread 1 na fila e pegar a thread 3 e colocar para executar. Então, é assim que funciona o escalonamento no espaço do usuário. O que o scheduler no espaço do usuário precisa dizer para o kernel? E o que o kernel faz com essa informação? Então, a gente vai ter dois eventos principais, que é pegar um novo processador virtual, tá? E devolver um processador virtual. Quando é que o user level scheduler vai receber um novo processador virtual? Quando o número de threads runnable, né, que podem ser executados, for maior que o número, né, de processadores virtuais que ele tem. Tá? Aí vai fazer um syscall para receber mais processos. Se ele falou, me dá mais processo aí, me dá mais processo virtual aí, me dá mais processo virtual aí. Tá? E o contrário. Vai ser o seguinte, às vezes o kernel pode falar, ó, tá precisando, um outro processo está precisando de mais processadores, então eu vou tirar o dele, tá? Então, quando o número de runnable threads, tá, for menor que o número de processadores virtuais, aí pode retirar o número de processos. Então, sei lá, se tinha 5 threads, aí executou, acabou as threads, só tem 3. Então, agora você pode devolver 2 threads. Então, o número de threads que está sendo executado no espaço do usuário é menor do que o número de processadores virtuais que ela tem. Então, pode devolver. Então, você pode devolver, tá? Essa comunicação do user, né? O scheduler com o kernel. Qual outro exemplo que também pode devolver? Outro exemplo que eu falei anteriormente. Pode aparecer um novo processo, tá? E aí, então, o seu processo aqui com várias threads tem que devolver algum processador virtual para o outro processo poder ser executado. E eu sempre vou precisar, as threads que são executáveis, pode ser maior que o número de processadores virtuais que ela tem, e aí ela pode pedir mais threads. Tá? E aí, se não tiver nenhum outro processo executando, aí o kernel pode falar, tá bom, vou te dar todos os meus processadores virtuais para você. Toma aí, toma
Se não tiver concorrência, ninguém mais precisando do recurso, você pode fazer isso. Tá? Então, assim, esses casos. Na seção 3.3, ele fala a questão aí de seção crítica. Então, antes de falar isso, eu vou falar um pouco de spin lock e de sleep schedule. O que é um spin lock? Né? O spin é rodar, o lock é travar. Então, é quando você faz um lock, tá? Vai fazer a thread entrar no loop, tá? Fica no loop só olhando lá. Se o lock mudou de valor, tá? É tipo uma espera ocupada, tá? Mas isso não parece eficiente. Na verdade, se o período for curto, ele é eficiente, tá? Porque você não vai atravessar a fronteira do espaço de usuário para o espaço do kernel, tá? E não tem que chamar outras funções. Então, só fica lá olhando o valor do lock. Lock é 1, lock é 1, lock é 1, lock é 1, lock é 1. Até que uma hora ele vai. Você fica no loop, tá? Igual criança pequena. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Lugar, né? É isso. Tá? Lock é o sleep lock, tá? Ele é um semáforo, mas que não precisa da espera ocupada. Então, a gente chama ele de sleeping lock, tá? Quando você faz um wait, ele fica fazendo lá a espera ocupada, né? O processo vai fazer uma chamada do sistema para bloqueá-lo, tá? E mudar o seu estado. Vai colocar o processo na fila de espera, tá? E o controle vai ser passado para o escalonador da CPU. Quando ele receber o signal, tá? O processo, então, vai fazer uma chamada para pegar o processo na fila, né? O semáforo vai acordar ele. E vai mover ele da fila de espera para a fila de que está pronto. O sleeping lock, que é a vantagem dele? Ele vai ser pronto quando tiver um lock que vai ser demorado, tá? Então, se o lock que você quiser, se você curte, você faz um spin lock. Se for demorar, você vai fazer um sleep lock. Então, a gente tem spin lock e sleep lock, tá? E por que, então, aí no exemplo aí, por que é ruim para uma thread ser preemptada se ela está dentro de uma sessão crítica? Então, você imagina o seguinte, a thread está numa sessão crítica, ou seja, ela fez o lock, a sessão crítica é o espaço entre pedir o lock e liberar o lock. Então, ela pede um lock lá. Ela está na sessão crítica. Aí, se ela for interrompida, ou executar outra thread, o que acontece? A próxima thread pode precisar do mesmo recurso que a thread tem. Mas a outra thread vai querer usar aquele recurso, vai querer fazer o lock, mas ela não vai conseguir porque o lock já está na thread que está na sessão crítica, né, que está dormindo. Então, você tem uma thread, essa thread pega o lock, depois ela vai dormir, todas as outras threads que acordarem e forem fazer o lock não vão conseguir fazer nada, porque elas não vão conseguir o lock. Tá? Então, você vai ficar só adiando tudo, você vai estar gastando recurso. Tá? Então, tem esse problema. Qual que é a solução? A solução é a seguinte. Se uma thread pegou um lock, está na sessão crítica, deixa ela executar mais um pouquinho. Vai que ela libera o lock. Se ela liberar o lock, resolve o problema. Então, existe aí uma opcall, né, do kernel for user level, tá? Que quando ele preempta, ele avisa o user level. Aí, o que mais que ele faz? O user level vai dar mais um tempinho aí para continuar executando. Ó, executa mais um tempinho para ver se você libera o lock, tá? E aí a thread vai continuar mais um pouquinho. Quando a thread sair do espaço da sessão crítica, ela vai liberar o controle para o user level para a gente escolher outra thread. Peraí, deixa eu executar só mais um pouquinho. Mas podem ter duas perguntas, né? Então eu falei aqui que o user level, né, checa se a thread está no espaço de sessão crítica. Vamos lá. Como é que a user level sabe que uma thread tem um lock? Como é que ela sabe que uma user level está segurando o lock, está na sessão crítica? Porque a user level que implementa a estrutura de dados de lista do lock. Então, o lock, tá? A estrutura de dados, lista, de estrutura de dados de lock,
tá? No user level. Então, por isso que o user level sabe que a thread está usando o lock, porque o lock também está com ela. Ela também tem ciência de quem está usando. A questão que eu falei é o seguinte, que quando a thread sai da sessão crítica, né, o user level pega o controle de novo e devolve para quem fez o APK original. Então, como é que então o user level força a thread a devolver o controle depois que ela soltou o lock, tá? Então, o artigo tem uma solução interessante. Ele modifica o código do lock para verificar que o processo foi pré-editado. Então, antigamente a gente tinha um lock que aquara é lock do Lise. Aí ele mudou o código binário para o seguinte: quando você fizer um lock do Lise, com a função yield, para o processo ser devolvido para o user level poder escolher outra thread. Tá? Então, ele fez lá, mudou, igual a nossa solução do Zen, não code patch, para fazer o yield após liberar o lock. Então, dessa forma, ele resolve aí, mitiga o problema de threads serem trocadas quando estiverem na sessão crítica. Tá? Então, aqui acaba a parte do vídeo sobre Scheduler Activation. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.